Vamos ler no livro de Ruth, capítulo 2. Vamos ler desde o verso 1 para a glória do Senhor Jesus. E tinha Noemi um parente de seu marido. Você vê aqui que Elimeleque tinha um parente de seu marido. Este é Boaz, né? Homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então você vê que Elimeleque significa o Senhor é meu rei, né? E então disse: seu nome é Boaz. E disse, e Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, era o chefe principal, disse: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, e nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Então você observa que Boaz não tinha nada mais a Ruth no campo. Havia mais moças ali junto com Ruth. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Bem, nós então ficamos na sexta-feira e estivemos então a falar, né, sobre as etapas de Ruth. E o tema é Asenate. Você sabe que Asenate foi a esposa de José. E José, Deus o levou até o Egito, e ali estava uma moça, seu nome é Asenate, e ela então, no nome de Jesus, foi a esposa de José. Ela teve que deixar a sua religião, suas tradições, a sua fé, o seu Deus, os seus deuses, que os egípcios adoravam muitos deuses, e agora ela teve que abraçar a fé de José, que era seu marido. E ali eles tiveram 2 filhos. Então, você vê aí o processo, né, de como José foi um tipo de Cristo e que Asenate foi um tipo da noiva. Logo então vemos a Raabe, e Raabe então ela estava ali em Jericó, e Jericó, todos nós estamos a ver, que era uma cidade cananeia, e ela ali estava, como disse, vivendo uma vida baixa, suja, imunda, porém ela creu no Deus de Israel. E ali teve um general, seu nome era Salmão, a quem redimiu ela e casou-se então com este Raabe. E vemos então de que Raabe, louvado seja o nome de Jesus, e o seu esposo se estabeleceram justamente em Belém.
E estando ali em Belém, eles então tiveram um filho. E o seu filho chamou então de Obed, o nome de Jesus, ou melhor, de Boaz. E Boaz, você observa de que Boaz, ele era o proprietário daquelas terras, era uma herança, né? O nome de Jesus, que veio através das gerações. E então, agora nós vemos de que Boaz é um homem, mesmo sendo um homem já de uma certa idade, porém era solteiro. É incrível que ele havendo bastante moças, donzelas, ele estava ali solteiro. Então você vê agora de que Ruth, o nome de Jesus, ela, na realidade, foi a esposa de Malom. E Malom, todos nós estamos então a ver que tem um significado bastante interessante e quer dizer então doente ou doentio. Isso é Malom. E então agora vemos de que Ruth, que é amiga, uma amizade, louvado seja o nome de Jesus, e Boaz, que é esse servo do Senhor, esse homem, louvado seja Deus, um homem de Deus, ele está ali no campo, né? E vemos que antes disso houve uma grande seca, a qual essa família emigrou, foi então para Moabe. E ali então Elimeleque, Malão e Quelion vieram então a morrer. Então vemos outra coisa de que Ruth e também Orfa eram a esposa desses dois filhos de Elimeleque com Noemi. Bem, uma vez que morrem os 3 varões, ficam as 3 mulheres agora viúvas, 2 moças, né, 2 jovens e uma anciã, a qual foi Noemi. E então nos damos de conta de que Noemi ouviu outra vez que Deus tinha abençoado então a Israel e que agora ela ia voltar. Inclusive o nome dela mudou para Mara, que quer dizer amargura ou amarga. E vemos ali que Orfa, ela volta para os seus deuses, para as suas tradições, porém Ruth teve que decidir, ela decidiu e tomou uma decisão maravilhosa. E Ruth foi um tipo nosso, foi um reflexo nosso também. Porque Ruth foi o tipo da noiva de Cristo, foi esta moça que tomou essa decisão tão clara de abraçar a fé de Noemi, assim como a Zenate, assim como Raabe. E uma das coisas interessantes de que vemos também, estivemos ali então a ver, é que uma vez de que Ruth volta com Noemi para Israel, elas voltaram no início da colheita da cevada. E o velho marido dela tinha morrido, ela então ela é viúva, e então agora ela está livre da lei daquele marido. E com a morte do marido, agora ela podia sair das terras de Moabe e vir para Israel. E vocês sabem que Moabe os moabitas eram uma raça de pessoas que vieram de um nascimento pervertido, né? De um incesto, ali de uma intimidade entre Dó e suas filhas. E então, agora, ela tomou uma decisão, né? E agora ela vai para onde? Ela vai para Belém. E Belém é a casa do pão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E agora ela tomou uma decisão de ir a espigar ou respigar. E ela então foi até ao campo, ela não sabia quem era o dono daquele campo. E ela então chegou e entrou num campo que era de Boaz.
E o que vai acontecer ali, no nome de Jesus, naquele campo? O que vai acontecer ali, meu amado irmão, é uma união, louvado seja o nome de Jesus, é uma união que vai acontecer, louvado seja o nome de Jesus, o novo marido vai entrar em cena, um novo pacto vai ser feito e um casamento será realizado. Então, vemos de que o primeiro marido de Ruth, no nome de Jesus, Mombrana diz que foi a nossa primeira natureza e aquele primeiro marido foi o diabo. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele diabo nos colocou em dívidas, somente dívidas. Aquele marido nos levou a um estado de perversão, a um estado caído, porque em pecado me concebeu minha mãe, viemos ao mundo falando mentira. E o primeiro marido nos colocou na escravidão, nos escravizou. E o segundo marido é quem nos tirou da escravidão, nos tirou das dívidas e nos fez livre, no nome de Jesus, aleluia, das dívidas. Então se cumpre o que diz a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam conforme, ou seja, os que não andam flertando com a carne, os que não andam, aleluia, com um pé na igreja e outro no mundo, os que não andam corrompendo-se, aleluia, com as coisas do mundo. Então a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em, então aqueles que estão casados com a palavra. Aqueles que têm um compromisso com Deus, que uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, aleluia, ela não tem compromisso com ninguém, ela não é leal a ninguém. No nome de Jesus. Aleluia. E então, e agora nós nos damos de conta de que esse segundo marido ia fazer de Ruth livre, ela livre, ia, louvado seja Deus, redimir os bens de Noemi e também casar-se com ela. Então nós vemos aqui, louvado seja o nome de Jesus, de que Jesus Cristo nos fez livre do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos tirou da casa de empenho, quebrou os grilhões, nos tirou da prisão e nos fez livre, mas livre para servir a Ele. No nome de Jesus. Aleluia. Não livre para servir ao mundo ou agir como o mundo, como muitos hoje estão dentro das congregações, porém eles não têm um compromisso com Deus, eles têm um compromisso com o mundo. Eles ainda estão casados com a velha natureza, ainda estão casados com o diabo, com o fulano de tal. Louvado seja o nome de Jesus. Então aquela natureza, aleluia, nos aprisionou, nos escravizou. E nos damos de conta, louvado seja o nome de Jesus, de que Jesus Cristo nos fez livre do pecado, pagou a dívida, as nossas dívidas. Aleluia. Mombrana diz que Deus não nos condena por nascer no pecado ou por nascer pecador. Deus nos condena por continuar pecando. Por continuar pecando. Porque o mal está naquele que sabe fazer o certo e não faz. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, Ele pagou a dívida por nós. Louvado seja o nome de Jesus. E agora nós somos parte dessas riquezas insondáveis. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ele nos redimiu. Aleluia. Do pecado e da maldade, da morte. Nos trouxe, meu amado irmão, ao melhor lugar. Amém. Que é poder estar em Cristo Jesus.
E não somente isso, essa redenção, esse matrimônio, esse casamento que Ruth no futuro casaria então com Boaz, louvado seja o nome de Jesus, a colocaria dentro da linhagem de Cristo. Aleluia. Aquela redenção a trouxe-a, aleluia, na linhagem messiânica. Ela entrou naquela linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, como que Ruth poderia entrar e fazer parte desta linhagem? Se sobre os moabitas havia uma maldição, que nenhum moabita entraria na congregação de Israel por 400 anos. Nem os filhos dos filhos poderiam entrar. Porém, agora nós encontramos uma moabita, uma Ruth, uma mundana, uma pagã, uma idólatra, aleluia, que se decide por Deus. Mas Jesus Cristo diz essas palavras: ninguém virá a mim a menos que o Pai o trazer primeiro, o traga primeiro. Nenhuma pessoa pode vir a Deus, irmão, por livre e espontânea vontade. Não, não, Senhor. A Bíblia disse que Ele nos escolheu, nos predestinou. Aleluia. Por mais que nós, de uma ou outra maneira, lutamos para não crer a Deus, para não servir a Ele, fugimos dele, mentimos, até blasfemamos como Pedro fez. Buscamos nos esconder, traz as religiões, traz o espiritismo, traz o mundo, traz as festas, traz as bagunças da vida. Louvado seja Deus. Mas Deus, que conhece todas as coisas, nos escolheu, nos predestinou, aleluia, para cumprir este propósito dentro, glória ao nome de Jesus, desta peça principal do Senhor. Então, a natureza de um filho caído, glória ao nome de Jesus, como era a nossa, veja bem que Mahlon, ele tinha uma herança, mas ele estava fora da sua herança. Ele estava fora, porque nenhum israelita como diz, é abençoado por Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, ou está na sua posição correta, fora da sua terra. E nos damos de conta de que eles saíram de Belém e foram então para Moabe. Mas veja que se isso não acontece, então não haveria uma Ruth que viria para cá. Veja como Deus, em sua infinita misericórdia, no seu plano soberano, aleluia, ele permitiu isso acontecer. Então, era como diz, um filho que estava caído, porque estava no mundo fora da sua herança, aleluia. Veja bem, nós viemos todo com essa, como diz, com essa natureza caída, viemos por meio de Adão, louvado seja o nome de Jesus, e Adão é um filho caído, porque Adão caiu em pecado, aleluia. Adão era um filho que tinha uma vontade, glória ao nome de Jesus, aleluia, própria, por assim dizer, fora de sua herança. Mahlon é um filho com uma herança, glória ao nome de Jesus. Mas Adão, ele teve que decidir, porque Adão foi um tipo de Cristo, foi o primeiro, louvado seja o nome de Jesus. Mombrana diz que Adão, ele perdeu o direito a esta herança por causa do pecado. Ele trocou a vida pela morte. Louvado seja o nome de Jesus. E então você vê que Mahlon fez a mesma coisa.
Ele sai da sua posição para ir peregrinar numa terra, numa nação pervertida, corrompida. Louvado seja o nome de Jesus. Então Malom tinha uma herança, e aonde estava essa herança? Em Belém. Louvado seja o nome de Jesus. Fora de Cristo, nós estamos completamente perdidos. Não há um território mais seguro que no território do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Então, ele deixou a sua posição, ele deixou a palavra, ele saiu de Belém para ir para Moabe. Ele caiu da força para a doença. Por quê? Porque Boaz quer dizer força. Aleluia. Ele tinha uma possessão, tinha o seu território onde ele poderia trabalhar, plantar tudo isso. E ele deixou então a sua força para se tornar uma doença. Louvado seja o nome de Jesus. E então nós nos damos de conta, louvado seja o nome de Jesus, por que eu falo de força? Porque ali naquele território estava o parente redentor. Estava o Goel, o vingador. Estava ali Boaz, que quer dizer força, firmeza. Louvado seja o nome de Jesus. E então, aleluia, nós nos damos de conta de que ele então sai de Belém para ir para Moabe. E ali casou, então, com uma moabita. Aleluia. E ali se debilitou até que morreu. Então, louvado seja o nome de Jesus, pero Deus tinha um plano original, um plano claro para a vida de Ruth. Ruth tinha que estar dentro deste quadro e chegar dentro, aleluia, daquele campo, justamente no início. Quando elas chegaram foi no início da colheita da cevada, mas quando ela foi respigar, já foi no final, depois que a colheita já tinha passado. Traz os segadores. Aleluia. Então, se você pode ver, aleluia, a sua própria fotografia dentro deste quadro da vida de Ruth. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, através dos seus binóculos, autobinóculos, pôde nos ver da eternidade ao tempo em que nós chegaríamos e cairíamos. Aleluia. E então Deus, através do seu microscópio, ele pôde ver-nos. Porque ele consegue ver, aleluia, o fim desde o início. Então, os seus olhos estavam abertos para ver cada um de nós em que tempo nós nasceríamos, em que época iríamos ser manifestados. Louvado seja o nome de Jesus. E quem foi que colocou e escreveu sobre nós? E Deus escreveu um livro sobre nós. Tirou-nos uma fotografia. Louvado seja o nome de Jesus. E agora o que está fazendo Deus? Nos está trazendo de volta para a nossa herança. Para Israel foi uma terra, mas para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia, é a palavra. Minhas palavras são Espírito e são vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, na mensagem, o parente redentor, o profeta de Deus, ele diz aqui, e disse, o parágrafo 107, agora sua mãe lhe disse, qual é o Velho Testamento falando o Novo? Falando de Noemi e Ruth. Noemi tipificou o Antigo Testamento e Ruth o Novo Testamento. Sua mãe lhe disse, falou, nós temos um parente e seu nome é Boaz. Força, vigor, fortaleza, firmeza. Disse, ele é um homem rico e ele é um
parente próximo, você precisa ir para o campo dele. Não vá a nenhum outro campo, vá para o campo dele. Como o Espírito Santo fala para nós para não sairmos e entrarmos em uma espécie de um livro da igreja, alguma espécie de catecismo, mas para irmos ao campo de Deus. O Velho Testamento, a Bíblia, não diga bem, faremos isto, diremos isto para uma oração, teremos isto, permaneça exatamente com o campo. Vai e entre nele, porque ele é o parente chegado. A Bíblia disse, aqueles que foram chamados pela palavra, também serão julgados pela mesma palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é vida, ela não é só uma letra. Então você vê hoje muitas pessoas ainda dentro da congregação vivendo uma vida, ou seja, casado com o diabo, casado com a velha natureza e querendo ter um romance, querendo enamorar Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então você vê pessoas nessa condição, aleluia, com cabelo cortado, com as pinturas, homens trocando de mulher e até pastor também. Então você vê, meus amados irmãos, uma raça de pessoas, no nome de Jesus, que elas não suportam a sã doutrina. Não, Senhor. O irmão Branham diz na mensagem, deixando escapar a pressão, diz que os únicos que suportariam a pressão desta era de Laodiceia é a noiva, porque a noiva veio da eternidade. Ouça-me bem isso. Então o irmão Branham disse, e um dia, enquanto ela estava lá fora no campo, este homem jovem rico com o nome de Boaz, um governador, um homem opulento, veio, passou e a viu. Quando ele a viu, ele apaixonou-se por ela. Agora, não foi você que escolheu Deus. Martinho Lutero diz, tenha por certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu não teria escolhido ele. Então você há de ver. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A quem as pessoas têm escolhido mais hoje? O mundo? Aleluia! Aquele que diz que ama a Deus e não vive sua palavra é um mentiroso. Aleluia! Então, aqui está este quadro e Boaz se enamorou de Ruth. Louvado seja o nome de Jesus. Ruth não o conhecia. E me imagino que Noemi também não disse muito sobre ele, porque também, eu me imagino que também não o conhecia assim tão intimamente, por assim falar. Porém, nos damos de conta de que Ruth ela foi ao campo. E ela não foi ali exibir-se. Ela não foi ali a mostrar que o cabelo dela era amarelo, que o cabelo dela era verde, entende? A cor das unhas que tinha, a mini saia que usava, a cor nos lábios. Ela não foi ali enamorar, ela não agiu como uma prostituta. Nossas irmãs são santas. Nossas irmãs não são moabitas. Não são egípcias e não são cananeias. Louvado seja Deus. Nossas irmãs, Deus traz elas da pior condição, da idolatria, do paganismo, do mundo, da sujeira, da baixeza, da prostituição, da vida errada e transforma-as em verdadeiras cristãs, verdadeiras esposas, verdadeiras filhos e filhas.
Deus não faz nada pela metade. Aleluia. A Bíblia disse que ele há de aperfeiçoar a obra que ele começou. Então, e disse, ele achou uma mulher maravilhosa. Agora veja, havia virgem no campo de Boaz. Agora, Ruth, ela era uma viúva. Ela não era uma virgem. Louvado seja o nome de Jesus. Uma donzela, por assim dizer. Ela era uma viúva que já tinha tido um contato íntimo com o varão. Ela conhecia o varão. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, veja que a condição de Raabe é a condição de Ruth. Não sabemos muito sobre a Zenate. Mas a Zenate era uma sacerdotisa. E normalmente as sacerdotisas, elas tinham orgias sexuais com homens. Os homens eram escravos das mulheres. Então veja, e ele gostou do caráter dela. Veja bem, caráter. Louvado seja o nome de Jesus. Ele gostou da natureza de Ruth. Você se lembra que ele disse, eu sei e também o povo sabe. Não somente ele sabia, mas também o povo sabia que tu és uma mulher virtuosa. Sabe você que é virtuosa? Pura. Ela não esteve a buscar outro homem após a morte de seu esposo. A lei como disse, da sucessão dos filhos de que o cunhado teria que levantar descendência para seu irmão, era em Israel, não era em Moabe. Louvado seja o nome de Jesus. E o Mombrana disse mais. Era uma mulher virtuosa. Fez decisão clara e explícita. Veio e viveu exatamente como ela disse que faria. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou voltar aqui a outra cita do Mombrana. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse aqui, louvado seja o nome de Jesus, na mesma mensagem Parente Redentor, Mombrana disse, no parágrafo 55, disse, e qualquer tempo que um crente sai de sua terra dada por Deus, aleluia, muitas vezes ele entra na política, aleluia, disse muitas vezes na política, esta eleição que vem vindo e assim por diante, um bom homem pode ser um bom homem e então ele vai perambula desviando-se daquelas terras. Como um certo pastor que conheço, concorreu para ser prefeito da cidade e quando ele procedeu assim, saiu de suas terras ministeriais e Satanás o derrotou. E que triste hoje, nós vemos hoje tantos irmãos, aleluia, em vários lugares que han adquirido partidos políticos e cores políticas. Lembre-se de uma coisa, a política é do diabo. Nenhum político é honesto, nenhum. E se o Mombrana disse que a política é do diabo, e qualquer pessoa que defende uma ala política, glória ao nome de Jesus, aleluia, adquire o mesmo espírito, porque começa a brigar e começa a discutir e começa a defender aquela ideologia. E o Mombrana disse, se qualquer cristão sai dessas terras, bem, ele disse aqui, ele disse,
Todo o resto das meninas fuma, experimentei somente um. Vocês estão fora de suas terras, porque uma vez que se afasta da presença de Deus, começam então a entrar no pecado. Começam a serem treinados e treinadas pelo mundo, pelos parentes mundanos, pelos filhos mundanos, pelos costumes do mundo, pelos professores mundanos. Começam então, como disse ali, a ser como disse o diabo para o Senhor Deus, quando disse, de onde vem? Se eu venho de passear pela terra, se torna uma pessoa errante, uma pessoa nômada. Essa é a condição de um mundano, uma pessoa errante, uma pessoa nômada. Glória ao nome de Jesus. Não tem lugar certo. E disse, não façam aquilo, permaneça dentro de suas pátrias. Bem, todos aqui me chamam de velhos obsoleto, me chamam de antiquado, permaneça aí de qualquer maneira, aquele lugar, permaneça em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, louvado seja Deus. Lembrando do parágrafo 63, agora no caminho de volta veio um tempo, como ela sendo o tipo da igreja, o do cristão, como cada indivíduo representa a nação cristã inteira. Cada cristão representa a igreja inteira. Aleluia. Porque muitas vezes um cristão faz uma igreja ter uma má imagem por causa de suas atitudes? Porque ele mente, porque ele engana, porque ele rouba. Aleluia. Porque ele diz vulgaridades, porque ele age de forma errada, ou porque ela se veste errado. Então aquilo é o reflexo, aleluia, da igreja que ela congrega, ou que ele congrega. E o profeta diz aqui, você sabia disso? Você, na sua conduta, na maneira como você age e o que você faz, você representa o corpo inteiro de Cristo. Então não seja tropeço a este corpo. Porque a Bíblia disse, ai daquele que fazer tropeçar um dos filhos de Deus. Seria melhor pegar uma pedra de molho, aleluia, e se lançar no mar. Ai daquele que fizer tropeçar. Você diz, mas eu sou simplesmente um leigo. Aquilo não importa. Quando você toma aquele nome de cristão, você representa Cristo e a sua igreja. Então, viva uma vida digna do Evangelho. Não ande por aí buscando dar uma de espertinho, de espertinha. Não seja uma periguete desta mensagem. Seja uma cristã. Não importa o que o diabo fale ou diga. As críticas, porque certamente vão vir. Mas quando você se decidiu por Cristo, então o resto ficou tudo para trás. Você deve viver assim. Vocês devem viver como cavalheiros, como damas. Nunca faça as coisas do mundo, porque todos os olhos do céu e da terra estão lançados sobre você, para representar aquela única coisa. Não importa quão fraco você seja, quão pequeno você seja, segure a sua cabeça corretamente, porque você é um cristão, não é um cristino, nem uma cristina, é um cristão, uma cristã. Aleluia. Então o profeta disse, ele diz aqui, ela fez uma decisão clara e explícita. Veio e viveu exatamente como ela disse que faria. Muitas pessoas têm feito um compromisso com Cristo, mas anda flertando com o diabo, flertando com o mundo. Aleluia. A minha Bíblia diz de maneira que se alguém está em Cristo é, tempo presente, nova criatura. Uma nova criação. Não com os velhos costumes, não com aquela forma antiga. Não, Senhor. Quando você vê alguém agindo,
aleluia, na mesma condição do mundo, agindo da mesma forma, alguma coisa está errada. Glória ao nome de Jesus, com os genes dele. Em caso contrário, hoje em dia eles falam: nós sabemos que você é um cristão, sabemos que tu és um homem de Deus, porque nenhum outro homem pode fazer estes milagres a não ser que Deus esteja com ele. Foi aquilo que Nicodemos disse a Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és o mestre vindo de Deus, nenhum homem pode fazer as coisas que tu fazes a não ser que Deus esteja com ele. E ele olhou para trás na audiência e disse: E ele disse, e quando ele o viu assentado lá e discerniu os próprios pensamentos de seus corações, uma mulher tocou nas suas vestes, ele virou e disse: quem me tocou? Todos eles negaram ter feito aquilo, e ele olhou para trás na audiência e disse: você com fluxo de sangue, aí, tua fé te tem curado. Disse: nenhum homem pode fazer aquilo, exceto se Deus estiver com ele. Nós sabemos que tu vieste de Deus, nós não podemos te aceitar porque seremos chutados para fora da igreja. Mas Nicodemos sabia que Jesus tinha vindo de Deus por causa das obras, não das más obras, não das más atitudes. Não, Senhor, mas sabemos, aleluia, que nenhum homem pode fazer as obras que tu fazes se Deus não está com ele. Veja aquela videira enxertada, irmão. Como estávamos conversando ontem à noite, irmão West, ele irão chutar você para fora, porém, no fundo de nossos corações, nós sabemos que você veio da videira original. E Cristo é a videira, nós somos os galhos, nós sabemos porque vemos a mesma vida que está em Deus, está dentro de você. Dentro de você. Louvado seja o nome de Jesus. Os frutos estão ali nos galhos. Por isso a Bíblia diz: toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E nós encontramos hoje um pouco de gente, meu amado irmão, no nome de Jesus, que só estão indo à igreja por ir, porque tem medo de ir ao inferno, ou porque mamãe quer que vá à igreja, ou porque gosta do pastor, ou porque gosta da igreja. Aleluia! Não é questão de ir a Deus porque você gosta da igreja, porque você gosta da mensagem, porque você é batizado em nome de Jesus. Isso não tem nada que ver, irmão. Você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo e morrer, e dentro de poucas horas estar com o diabo no inferno. É uma vida vivida. Ruth, nesta segunda etapa da decisão dela, ela foi justificada quando tomou a decisão de vir para a terra. Agora ela está trabalhando, ela está sendo santificada, ela está lutando, ela está esperando por aquele homem que há de assumir um compromisso com ela. E então o profeta de Deus disse: aquilo é o que Boaz tinha visto dentro de Ruth. Aleluia! Aquela decisão nítida, aquela virtude de mulher ali de pé, e ele apaixonou-se por ela. Agora, quero que você note, Noemi, a igreja velha, começou a explicar a Ruth todas as leis sobre sua religião. Como o Velho Testamento é uma sombra do Novo, agora quero que você entenda esta história bem aqui. Ele disse: agora eu quero mostrar as sombras. O Velho Testamento explica o Novo, se você o ler, pois é uma prefigura do Novo. Agora, se eu fosse caminhando na direção daquela parede e eu nunca tivesse visto a mim mesmo, e tendo visto a minha sombra, eu iria saber, teria alguma ideia de como eu me pareceria? Se você não sabe, se você sabe o que é o Novo Testamento, leia o Velho e você verá a sombra dele. Vê? E então, quando o Novo Testamento entra, você dirá: ora, claro, isto é aquilo. O livro de Hebreu, voltando, Paulo explicando. Agora notem,
de perto agora, quando Ruth disse, ou Noemi disse a Ruth, disse, agora ele é o nosso parente, e se você puder achar favor com ele, aleluia, você achará descanso. Oh, que coisa! Se você puder achar graça, você achará descanso. Boaz representa Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor da ceifa. Oh, como Boaz chegou lá andando em volta do campo e seus olhos caíram sobre Ruth. Ele era mestre, ele era o Senhor da ceifa, ele achou graça, ela achou graça na vista dele. Isto é o que a igreja faz hoje em dia. E quando o Senhor da ceifa está passando, ele não está olhando aos edifícios grandes, torres altas, coros bem treinados. Ele está à procura de indivíduos, homens e mulheres que são dedicados e têm feito uma separação nítida para Cristo. Dedicaram a si mesmo para o serviço. Deus, eu creio cada palavra dela. Quando a sua palavra diz algo, eu permaneço justamente com ela. Aquilo é sua palavra. Eu acredito nela. Cada palavra é que é isto que ele está procurando. O Senhor da ceifa. Isso é o que ele quer para dar o Espírito Santo para aqueles que estão famintos e com sede. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, pois serão fartos. Ele está tentando achar aquela igreja hoje. Não as paredes em si, não o prédio em si, mas você é o templo do Espírito Santo. Uma igreja que tenha Marcos 16 em ação. Uma igreja que creia em sua plena palavra. Hoje as pessoas estão ficando grávidas de pregadores. Hoje as pessoas estão, meu amado irmão, num sistema, glória ao nome de Jesus Cristo, que elas não sabem mais quem são seu pastor, ou quem é seu pastor. Há tantas vozes daqui e dali. Louvado seja o nome de Jesus. E nós nos damos de conta que este quadro aqui me traz à memória a história que a Mombrana contou daquele fazendeiro que veio lá de Chicago. E foi até aquela fazenda. E ali estava uma Maria Borralheira, uma moça que na realidade, louvado seja Deus, tinha sido criada pelaquela família, mas ela era a escrava. Ela era aquela moça que fazia tudo na casa. As bonitas, as periguetes da mensagem, não podia quebrar as unhas, não podia varrer uma casa, não sabiam varrer uma casa que nunca se interessaram. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E ali elas então alimentadas por aquele pastor, aquele homem que pastoreava aquela família. Louvado seja o nome de Jesus. E vemos que classe, irmão, eu pergunto, que classe de ovelha os pastores vão apresentar diante de Deus? Uma igreja, uma noiva vestida da palavra de Deus ou da palavra deles? Porque hoje as pessoas não estão buscando, são poucas as pessoas que estão buscando uma verdade nua e crua. A verdade ofende e escandaliza. A verdade te tira o couro. A maior demonstração de amor e misericórdia que um pastor pode mostrar para uma pessoa é quando ele mostra a verdade. Quando ele diz a tua condição. Mombrana, quando Billy Paul escolheu o mundo, ele disse, olha, abre teus braços aí. Foi formada a cruz, diz, olha, por aqui tu vai cair numa lagoa, tu vai para o inferno. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o justo com dificuldade salvar-se-á. Como é que o povo da mensagem, alguns pregadorzinhos, estão fazendo, aleluia, glória ao nome de Jesus, um caminho denominacional para aquelas pessoas da mensagem que não passam de ser mundanos. Pessoas que têm compromisso com o diabo, com o mundo, com o fulano, não com Deus. Elas não têm nenhum interesse
elas não lutam por servir a Deus. Elas querem as modas, elas querem os programas, elas querem o boliche, glória ao nome de Jesus. Eles querem a discoteca, querem os namoradinhos mundanos. Louvado seja o nome de Jesus. Querem trocar de marido, de mulher, como se troca fralda descartável. Eu não estou a falar do mundo, estou a falar de gente da mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Olha, eu quero dizer para você, meu amado irmão, aleluia, a maior obra que um pastor pode fazer é uma obra silenciosa. Glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque a perfeição vai dar em Deus. É Ele que vai identificar aquele pregador. Mas hoje vocês encontramos tantos pregadores fazendo mídia com respeito à mensagem, com respeito à Bíblia. Não estou a falar dos pastores denominacionais, porque isso é normal no meio deles. Mas nós somos chamados a pregar uma mensagem, aleluia, a dar a mensagem nua e crua. Não para satisfazer a gregos e troianos. Não para salvar a família ministerial. E o resto, então você pode bater à vontade. A primeira família que deve dar exemplo numa igreja é a família do pastor. É a família do pastor. E hoje você vê filho de pastor adúltero, filho de pastor, aleluia, galã, como diz, garãozinho, louvado seja, namorando as irmãs. Então você vê toda essa condição caída de pessoas que não têm uma gota, um pingo de experiência com Deus. Adianta ganhar o mundo, adianta evangelizar e não evangelizar sua própria casa. Então Deus vem buscar uma esposa sem mancha, sem ruga, sem contaminação. O que está acontecendo? Hoje os pastores já não querem ter compromisso com as ovelhas. A ovelha faz uma pergunta, o que diz? Esse é seu problema. Ovelha não sabe viver sem pastor. Toda ovelha tem que ter um pastor, não impostor, pastor. Porque impostor o mundo está cheio. E aventureiros também. Eu estou a falar de pastor, apacentador, no nome de Jesus. A Escritura diz, busca saber o estado das tuas ovelhas. Isso diz as Escrituras. Então, um pastor que não tem tempo para atender o seu próprio rebanho, as suas próprias ovelhas. Irmãos, glória ao nome de Jesus, temos que evangelizar, amém, isso está correto. Aleluia. Deus há de trazer o eleito, Deus vai utilizar os meios que seja por um missionário, um evangelista, seja pela internet, seja como seja, Deus há de trazer. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, ovelha, uma verdadeira ovelha, Mombrana disse, ela não sabe viver sem o seu pastor. Ela sempre dependerá do seu pastor. Quando você vê, aleluia, pessoas dando coices, amaldiçoando o seu pastor, desejando mal para ele, enfrentando ele, faltando respeito para ele, já você sabe que essa não é a natureza de uma ovelha. No nome de Jesus. Pessoas que afrontam o ministério, pessoa que ofende o ministério, pessoa que denigra o ministério, pessoa que denigra um homem que se está esforçando por alimentar, por vestir uma noiva. Então, João Batista para eles era um não legalista, um extremista, o Elias. Acaso esta mensagem, meu amado irmão, é uma mensagem denominacional? Batista, metodista? Não, esta é uma mensagem que veio dos céus, da mente de Deus para uma noiva, para um povo, para uma Ruth que Deus o tirou do mundo, Deus o tirou de Moabe, do lixo, aleluia, e trouxe ela para a verdade.
Glória ao nome de Jesus. Agora, Mombrana disse no 114, diz, agora, quando finalmente ela encontrou graça com Boaz, o que aconteceu então? Noemi lhe disse, você espere aqui enquanto Boaz faz o trabalho de um parente redentor. Foi Ruth trabalhando no nome de Jesus. Agora, Ruth seria então, ela entraria agora numa outra fase. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele é nosso parente redentor, mas próximo. E você apenas espere aqui, não vá para os campos, mas, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, você pode observar, glória ao nome de Jesus, de que agora Ruth, ela decidiu, ela trabalhou, e agora ela está descansando. Ela vai descansar sobre o quê? Sobre uma promessa. Não faça isto, aquilo, ou aquilo outro. Você apenas espere até que a remissão do parente esteja cumprida. E ela descansou. Sabe o que a Bíblia disse? Em Mateus 28, 11, 28. A Bíblia diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu os farei descansar. Sabe você que a Bíblia diz que quando você entra em Cristo, você descansou de todas as suas obras. De todas as suas obras. Qual obras? As obras do pecado. As obras erradas. Louvado seja o nome de Jesus. As obras erradas. E diz o seguinte, o Mombrana diz, isto é exatamente o que a igreja tem chegado neste último estágio do Pentecoste. Vem, no princípio do Pentecoste, todos eles avançaram e eles tinham que fazer isto, e eles vibraram e tudo mais. Agora, o que a igreja está fazendo? A verdadeira igreja está apenas descansando. O que é o descanso? Aqui está. Descanso é o Espírito Santo. Aleluia. É o dia sábado. Não o sábado adventista. Não o sábado literal. No nome de Jesus. Porque se uma pessoa vem dizer que ele descansa o dia sábado, ele está equivocado. Porque ele está falando algo literal. Para Israel foi algo literal, mas para o gentio, para o cristão, para a noiva, não é literal. É o batismo do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Então, Hebreus 4 diz, nós que temos entrado em seu repouso. Como entramos em seu repouso? Diz que por um batismo fomos todos batizados num corpo. Temos cessado nossas obras como Deus cessou as suas, então o sábado é o Espírito Santo, nosso descanso. E quando Ruth estava descansando, era um tipo da igreja, aleluia, glória ao nome de Jesus, descansando nas promessas de Deus. Nós temos o penhor agora de nossa salvação. Não estamos preocupados se vamos ali ou não. Estamos indo. Isto é correto. Assim, disse Deus. Deus prometeu isto e temos o penhor. Aleluia. Temos o penhor. Nós temos a segurança. Fomos recebidos, Cristo nos tem aceitado. Não há maneira de afastar disto agora. Estamos lá. Tudo que você tem que fazer é apenas esperar até Ele tomar. Ele está fazendo a remissão do parente, nós temos o penhor,
disto neste momento, esperando pelo tempo em que ele vai voltar. Nós temos a promessa. A promessa. Ele nos prometeu que ele voltaria por nós. E aquela moça ali, glória ao nome de Jesus, aquele homem, prepararam uma festa e prepararam tudo quando ele esteve ali. Louvado seja o nome de Jesus. Aquela moça não apareceu por nenhum lugar, não apresentaram ela. Porque ela não tinha uma roupa igual que as outras, porque não tinha as unhas como se fosse de um tatu, porque ela não era moderninha, porque ela não era uma patricinha. Glória ao nome de Jesus. Onde ela estava? Lá na cozinha. Ela estava lá a trabalhar, ela estava lá. Oh, irmãos, glória ao nome de Jesus. Mas sabe você, aleluia, o Bruno disse que aquelas meninas ali, glória ao nome de Jesus, e estavam ali azucrinando a vida daquele rapaz. Porque elas queriam conquistar ele. Porque elas queriam ser esposa dele. Aleluia. Mas disse que um dia ele saiu ali, depois daquela festa, foi dar uma volta, foi pela parte de trás da casa, ele viu aquela moça saindo da cozinha com uma bacia para jogar água fora. E ele ficou olhando e viu e disse: quem é você? Qual é o seu nome? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E ele falou com ela e disse: você sabe qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu objetivo em vir aqui? Ele disse: sim, eu sei. Mas o senhor não crê que está aqui falando com a pessoa errada? Porque as bonitinhas, as belezinhas estão lá na sala. Ele disse: não, eu já estou farto dessas, aleluia, dessas coreografias. Já estou farto dessa classe de adoração. Já estou farto, porque isso que eu vejo aqui, eu vejo lá em Chicago. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Entre numa dessas igrejas e você vê a condição, aleluia, da religião das pessoas. Que diferença tem do mundo? Nenhuma diferença. Não há nenhuma diferença, irmão. Louvado seja Deus. E ali esteve a falar com aquela moça e perguntou: você se casaria comigo? Ela disse: eu? Louvado seja Deus. E ela decidiu, disse: sim, então está bem. Se prepare, porque daqui dentro de um ano, a partir de agora, eu estarei voltando. E o Mombrana disse que ele foi. E aquelas outras meninas diziam: tu é uma boba, tu crê que um homem daquele, rico, bonito, ia escolher você, uma burralheira? Uma mulher, né, na condição que você está, com esse cabelo todo desarrumado, no nome de Jesus? Não, ele escolheria uma de nós. Oh, irmãos, as priminhas delas, daquela moça. Mas ela disse: mas ele prometeu, e eu creio em sua palavra. E eu creio, meu amado irmão, que eu estou a falar a pessoas que creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aleluia, que Jesus Cristo é o Salvador e morreu por nós. Amém. Mombrana disse: aleluia. Então a próxima coisa que aconteceu a Ruth foi, aleluia, ela descansou naquela promessa. Ela estava descansando naquela promessa, no nome de Jesus Cristo. Ela sabia, meu amado irmão, que aquele homem não iria descansar até fazer aquela obra. Agora vamos ver. O Mombrana diz, a Bíblia diz aqui, no verso 8, capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha,
Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Ouça isso. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Deixe-a quieta. Esse concílio não vai apertar até quando o último eleito seja alcançado ou recolhido pela noiva, pela Ruth que está no campo respigando. O último eleito há de estar nos braços da Ruth, da noiva do Senhor Jesus. Aleluia. E nenhum concílio vai nos molestar até que o último eleito entre. Aleluia. Este sistema ecumênico mundial não vai, aleluia, conseguir atrapalhar o trabalho da noiva até quando o último eleito entre. Quando o último eleito entre, é o dia em que nenhum gentil mais será salvo. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, ela caiu de rosto ao chão e se inclinou à terra. Sabe o que é isso, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. E disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Veja bem, ela não era uma israelita. Ela não era israelita, ela era uma estrangeira, uma moabita. Ainda que era um parentesco, glória ao nome de Jesus, eram primos, aleluia, porém não era a mesma linhagem, aleluia, não era a mesma linhagem. Ela era uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Veja, a noiva ama Israel. A noiva ama Israel. Nós amamos e respeitamos a Israel, a sua bandeira, o seu hino. Glória ao nome de Jesus. Como também respeitamos, aleluia, aleluia, a nação inteira de Israel. Porque a Bíblia diz: todos os que te abençoarem serão abençoados. E todos os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Louvado seja Deus. Aí você entra no meio dessas nações, no nome de Jesus, aleluia, que falam barbaridade de Israel, no nome de Jesus, aleluia. O próprio Hitler buscou dizimar aos israelitas, com o apoio da Igreja Católica. Porque o Papa na época, louvado seja o nome de Jesus, foi conivente com Hitler. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu quero dizer para vós, depois da morte de teu marido, deixar-te a teu pai e a tua mãe. Veja bem, deixou pai e mãe. Por isso em Mateus 19, Jesus disse: aquele que, aleluia, não deixar tudo por mim não é digno de mim. Louvado seja o nome de Jesus. E disse ali: deixar-te a teu pai e a tua mãe, ficaram lá em Moabe, e a terra onde nasceste, o lugar onde foi a tua origem, e vieste para um povo que antes não conheceste. Oh, irmãos e irmãs, glória ao nome de Jesus. Este é um povo especial, um real sacerdócio, um povo adquirido, um povo comprado com sangue, sangue do Calvário. Não somos, nós sim somos uma raça.
Aleluia. Uma raça que veio dos genes de Deus. Não se trata da cor, ou porque é de alguma nação neste mundo. Não, porque viemos da mente de Deus. E a noiva, glória ao nome de Jesus, aleluia, ela sempre buscará viver esta palavra. Aleluia. O pastor pode se equivocar ou até errar, ou falhar, ou até não dar o ensinamento correto. Mas a noiva, ela está olhando para a palavra. Porque o próprio profeta disse, se o que eu digo não está de acordo com a palavra, então não creia o que eu digo, mas creia a palavra. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Salmo 91. Abrigando sobre as asas do Onipotente, a sombra do Onipotente. Então, irmão e irmã, glória ao nome de Jesus, você é um cristão e viva como um cristão. Fale como um cristão. Olhe como um cristão. Vista-se como um cristão. Atue como um cristão, como uma cristã. Aonde quer que você for, seja um cristão, uma cristã. Aleluia. Não seja um esquenta-banco. Não sejam mais no meio do povo e vivendo qualquer classe de vida. Não. Glória ao nome de Jesus. Brana diz que, aleluia, somente aqueles que amam esta palavra, aleluia, e os que amam são os que, aleluia, estão dispostos a obedecer a palavra. Aí está a diferença. Aleluia, é os que viverão e lutarão por viver a palavra. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Agora, ele tinha criadas. Ele não tinha esposa, ele tinha criadas. Glória ao nome de Jesus. Há muitas criadas por aí pelo mundo. Há muitas diferentes criadas denominacionais. Mas esposa, ele só tem uma. Só uma. É aquela que está identificada com o seu nome. Aleluia. E sendo já fora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Em outra tradução diz vinho, que é no vinho. Molha o pão no vinho. Glória ao nome de Jesus. Ela tomou ali sua primeira ceia. Glória ao nome de Jesus. Uma vez que ela recebe a promessa, ela descansou sobre aquela promessa. Ela decidiu, ela trabalhou e agora tomou da ceia. Não é como muitos por aí. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. E disse mais, e ela assentou ao lado dos segadores, e ela lhe deu do trigo, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas, deixai-a colher, e não a censureis. Aleluia. Por isso que a Nova evangeliza a todo mundo, é batista, metodista, pentecostal, católico, macumbeiro, feiticeiro, de toda parte. A noiva, ela está buscando esta última semente, este último ramo, glória ao nome de Jesus. Deixai cair alguns punhados e deixá-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou
E veio à cidade e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Fortaleza, vigor, força. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, aleluia, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Porque haviam dois, havia um fulano e havia Boaz. No nome de Jesus, um que foi primeiro. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Duas colheitas, cevada e trigo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E aqui há algo interessante mais, antes de nós concluir e deixar, aleluia, a última etapa. A parte final, Ruth sendo recompensada. Aleluia. E disse-lhe Noemi no 3:1, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Leva-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ele lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então você vê que ele prometeu então a Ruth então descansou. Ruth agora, glória ao nome de Jesus, já entra dentro, como disse, dentro de uma intimidade mais com Boaz. Oh, amado irmãos, oh, aleluia. Ah, se cada pessoa, cada irmão pudesse ser tão sincero diante de Deus, de entrar em sua presença em sinceridade e derramar-se em corpo, espírito e alma e deixar Deus invadir sua privacidade e ser este filho, esta filha que Deus quer que você seja. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Sabe, meus amados irmãos, aleluia, uma vez tive eu que tomar uma decisão. Aleluia. Minha família era estritamente católica. Toda a nossa família, através da descendência portuguesa, glória ao nome de Jesus, os meus avós e bisavós, e aquilo foi passando através das gerações. E eu nasci sobre a religião católica. Agradeço a eles porque me deram um pouco de luz.
Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas um dia tive uma experiência bastante dura na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Em 1979, já para o final de 79, eu trabalhava num barco de pesca. E ali fui a trabalhar e eu lembro-me que eu sofri um pequeno acidente. Eu estava cuidando de um peixe chamado de pirarucu, né, no Amazonas. Os amazonenses sabem de que estou a falar. E ali então, um companheiro falou comigo, eu fui olhar, e a minha faca, desviei a faca, e a faca então cortou a femoral da minha perna, lá embaixo, na parte final. E nós estávamos há muitos dias da cidade. Não havia recursos, não havia como chegar a um hospital rápido, não havia médicos, nada disso. E ali estava como que a dessangrar-me, glória ao nome de Jesus. A um que colocavam panos e mais panos, aquele encharcava rapidamente. Eu não sei quantos litros de sangue eu estive a perder em questão de momentos, glória ao nome de Jesus. E ali tomaram uma decisão, minha vista começou já a obscurecer, e ali tomaram uma decisão de vir então a uma casa de umas pessoas que estavam alguns dias onde nós estávamos. E foi incrível quando nós partimos dali, e então entramos num braço de rio, que ninguém o tinha visto esse braço de rio antes. E lembro-me que os que me contaram essa parte, que eu não me lembro, essa pessoa esteve dizendo que navegaram uns 10 minutos e ali encontraram uma casa naquele fim de mundo, porque a Amazônia, partes virgens, onde ninguém tem chegado ainda. E então, ali, no nome de Jesus, o ancião chamou o barco e ali se ancorou. E quando o ancião subiu até o barco, a primeira pergunta que ele fez foi: aonde está o garoto que cortou os pés, ou o pé? Os rapazes pensavam que aquele homem era um feiticeiro, um macumbeiro, porque não havia como aquele homem saber que eu estava dentro do barco com o pé cortado. E as palavras que aquele homem disse foi: aonde está o garoto que cortou o pé direito? O Eterno me apareceu e disse que ele vinha neste barco. Vocês não podem sair daqui por 3 dias, senão ele morrerá. Aleluia. Deus tem um trabalho para ele no futuro. Eu não entendia nada dessas coisas, no nome de Jesus. E então, durante 3 dias, aquele ancião cuidou de mim. Minha perna, quando cheguei ali, onde estava este homem, já estava completamente roxa, até na metade da coxa. Já não sentia nada da perna, podia cortar ou podia beliscar, não sentia absolutamente nada. Meu pé estava tão inchado e tão roxo de uma forma tão terrível que não havia mais nenhuma possibilidade de salvar aquela perna, no nome de Jesus. Mas aquele homem subiu naquele barco, foi até a rede onde eu estava, não lembro-me da sua face, do seu rosto, não lembro-me, mas o que ele disse foi: tu morrerás com esse mesmo pé. Eu sorri para ele, ele cuidou de mim durante 3 dias. E no terceiro dia, minha perna adquiriu toda a cor e o movimento que tinha cessado. Um milagre extraordinário aconteceu. E voltamos então à cidade. Me lembro que, faltando poucas horas para chegar na capital, eu olhava para o ocaso e via o sol pondo-se entre as árvores, escondendo-se entre as árvores, e eu fiz uma pergunta a Deus. Eu digo: Deus, eu fui ensinado sempre a orar, ou melhor, a rezar. Eu
rezei tanto na igreja, eu fui leal aos santos, às gravuras, aos quadros pintados. Eu fui devoto de alguns santos. E eu sempre falei contigo, Senhor, e o Senhor nunca falou-me, nunca ouvi a tua voz. Porém, se tu existes, então fala-me de alguma maneira, eu saberei que tu és um Deus que vive e existe. Então, depois que cheguei na capital, não viajei mais, passei já o fim de ano de 79 para 80, louvado seja Deus, em casa de minha mãe. E lembro-me que minha mãe, de 77, havia crido no Evangelho, havia saído do romanismo e havia crido então no Evangelho, e estava na igreja Assembleia de Deus. E ela sempre estava a falar de mim, a falar a mim sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre o Salvador. Mas eu não queria ler a Bíblia porque eu tinha sido ensinado que aquele que lesse a Bíblia ficava demente, ficava louco. E eu não ia na igreja dos crentes, ou protestante, porque me diziam que os crentes entravam o diabo e eu tinha medo de entrar na igreja dos crentes. Bem, passou aquele tempo, no nome de Jesus, veio o final do outro ano, já estava bem, já estava a trabalhar, tudo. E me lembro que minha mãe todo tempo falando, até que um dia eu disse para ela: mãe, se eu vou na tua igreja uma vez, tu me deixa em paz? Ela disse que sim. E lembro-me que um dia fui, era um culto de oração, era uma sexta-feira, e fui então à igreja, era a igreja O Brasil para Cristo. E estando ali, então, eu já cheguei, o culto tinha começado, eu estava ali, sentei no último banco, era uma pequena igrejinha de madeira, estava a ouvir aqueles hinos tão maravilhosos, e depois veio o pastor, seu nome Marcos Queiroz, e ali ele leu uma porção de 1 Timóteo 3, e então leu a porção que diz: indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. E ali eu não entendia muito dessas coisas, eu estava acostumado a ouvir um sermão do padre, mas de costa para mim. Eu não entendia muito sobre igrejas protestantes. E então ali aquele homem começou a falar e começou a pregar. De repente ele olhou para o banco, para mim. Minha mãe não sabia do que eu tinha vivido na minha vida. E lembro-me que um dos meus companheiros, quando voltou no ano seguinte para fazer a viagem, eu pedi para ele agradecer aquele ancião que cuidou de mim. E quando ele voltou outra vez, eu estive a falar com ele e perguntei se ele tinha agradecido. Ele disse: olha, quero dizer uma coisa para ti. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estava ali e os colegas também estavam, sou testemunha. Mas quando nós voltamos, chegamos na casa das pessoas que nós abastecemos ali de comida e outras coisas, que é a última casa, eles disseram para nós que ali não havia braço de rio e não havia ninguém acima deles, não morava ninguém. E nós duvidamos, e ele prometeu: eu vou com vocês. Ele subiu conosco no barco, navegamos 3 dias e chegamos aonde foi o problema do teu pé, e navegamos justamente pelo lado que nós entramos e não existe rio ali. Eu digo: não pode ser. Ele disse: não existe rio, aquele homem não existe, aquela casa não existe. E então disse: só pode ser um macumbeiro. Ele disse: aquele era um macumbeiro, um feiticeiro. Então eu estava ali, aquele pregador olhou para mim e disse: você, jovem, quer dizer para você, você teve um acidente faz algum tempo, você cortou o seu pé direito, você cortou a femoral com uma faca, você estava cuidando de um peixe, e ali você estava a sangrar e a morrer. E então, estando ali, ele disse: e logo encontraram um braço de rio, e ali um ancião lhe cuidou. Quero dizer a você, quero dizer para ti, que aquele rio não existe, aquele barco, aquele ancião
também. Ele existe, mas aquela casa, nada daquilo. Aquilo foi o próprio Deus que abriu aquilo ali para cuidar de você, porque você iria morrer. E lembra-te quando você vinha no barco e você disse, Senhor, eu sempre falei contigo nas gravuras, nas imagens, e o Senhor nunca ouvia a tua voz? E eu olhando ali para ele, ninguém sabia daquilo, nem minha mãe sabia. Então ele olhou para mim e disse, bem, ele disse, você disse isso para Deus, não foi? E eu movi a cabeça. Ele disse, eu quero dizer para você, eu sou o Senhor que te fala. Eu sou o Senhor que cuidei de ti. Sim. E sabe, irmãos, isso foi no dia 6 de janeiro de 1981. Louvado seja Deus. No ano que vem, no dia 6 de janeiro, eu cumpro 40 anos que Deus me trouxe a esta gloriosa vida eterna. Uma experiência maravilhosa na minha vida. Agradeço a Deus por todos esses anos que Ele tem me sustentado e me ajudado. Aleluia. Ele escolheu a mim, eu não escolhi a Ele me escolheu a mim. Glória ao nome de Jesus. Eu escolhi uma igreja para congregar. Glória ao nome de Jesus. Mas Ele escolheu a mim para que eu lhe adorara. E hoje, louvo e agradeço ao meu Deus por essa experiência maravilhosa que Ele me permitiu viver. E creio que cada um de vós também tem a sua vossa experiência em Deus. E são gratos por isso. E hoje você está descansando nessa promessa que Ele fez para você, nessa promessa que Ele fez a mim, e que um dia Ele voltaria por nós. E creia-me que Ele cumprirá a sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra, Ele cumprirá a sua promessa. Esteja certo disso. Aleluia, que tudo que está a passar, que tudo que estamos a viver, que tudo que está a acontecer, aleluia, são sinais para o mundo. Glória ao nome de Jesus, mas isto nos indica de que nós estamos a um passo da eternidade. E que uma dessas manhãs, uma voz do céu bradará, e só a noiva de Cristo ouvirá essa voz. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É nessa promessa que estamos ancorados. É nessa promessa que estamos a viver todos esses anos. Por isso que para nós, se vivermos, vivemos para Cristo. E se morrermos, morreremos com Cristo. E ressuscitaremos com Ele. É uma promessa que Ele fez por nós, que todos aqueles que são mortos em Cristo, Ele é de trazer com eles. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, não vivam uma vida de religioso, porque esse é o pior espírito que existe, o espírito religioso, é o pior demônio que existe. E hoje as igrejas estão cheias de religiosos, de pessoas que simplesmente fazem uma oração de Balaão. Simplesmente são uma oração de Balaão, mas eles querem ir com o Balaque. Eles querem ir para o mundo, eles querem as coisas do mundo. Eles não querem a verdade, eles não querem ouvir a verdade, eles fazem tudo para não ouvir a verdade. E quando alguém lhe fala a verdade, eles criticam, ridiculizam, eles dizem tudo, o pior que possam dizer daquele homem. Eles não aceitam a verdade. São fariseus modernos neste tempo final. Mas a noiva, a esposa de Cristo, ela se alegra, ela jubila, ela se sente alegre e feliz em ouvir essa voz, essa doce voz. E ela mesmo clama e diz: examina-me, ó Deus, e veja se em mim há algo errado. Me guie pelo caminho correto. Que Deus vos abençoe, Deus vos guarde maravilhosamente. Aleluia, 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 aleluia.
Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem. Eu lhe espero. Eu lhe espero. Eu lhe espero. Eu lhe espero. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado Senhor Jesus, quão felizes estamos de estar em Tua presença e poder louvar a Tua glória e poder falar de Tua palavra, mesmo que seja dura e crua, Senhor. Mas a noiva Jesus, ela está, Senhor Jesus, anelando ouvir uma verdade, porque isso é o que a Bíblia diz, que chegaria o tempo que haveria fome, não pelo alimento natural, mas de ouvir a verdadeira verdade, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã, que com o Espírito nosso Deus Pai, o Espírito nosso Deus Jesus, de gratidão a Ti, o Senhor possa nos abençoar e possa vivificar a Tua palavra em cada coração. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos. Não queremos ser religiosos, não queremos aparentar uma santidade fabricada. Queremos ser puros, originais, adorar a Ti em espírito e em verdade. Abençoa cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus Cristo, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Jesus.